E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A gente viu aí a condenação, né? Ele foi condenado a quase 14 anos de prisão. Se chama dosimetria esse cálculo da pena, é isso? Logo depois, vamos entender como foi esse julgamento. O primeiro momento do julgamento da ação penal é para decidir se os réus acusados pelo Ministério Público devem ser condenados ou absolvidos por aquelas práticas que foram acusados definitivamente. A partir desse momento, uma vez decidido pela turma que ele seria condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, passa-se ao cálculo da pena, o quanto de pena ele deve cumprir em razão desses crimes pelos quais ele foi condenado. Então, a dosimetria da pena, esse cálculo feito é baseado de acordo com o que diz o Código Penal e leva-se em consideração, o juiz leva em consideração três momentos, três fases, é o que a gente chama do sistema trifásico de dosimetria da pena. No primeiro momento, vai se calcular a pena base. E nessa pena base, levam-se em consideração circunstâncias pessoais do agente. Então, situações assim, de antecedentes criminais, a conduta social do acusado, situações de culpabilidade, a reprovabilidade da conduta. Então, são situações que, quanto mais negativas forem as circunstâncias, maior será a pena base. E na legislação a gente tem uma pena para cada tipo de crime que varia, por exemplo, de 1 ano a 2 anos, 1 ano a 3 anos. Então a pena base vai variar nesse tempo de acordo com essa primeira fase para se fixar a pena base. Uma vez fixada a pena base, passa-se a segunda fase, em que serão analisadas circunstâncias atenuantes que podem diminuir aquela pena base, ou situações agravantes, se houver, no caso da conduta delitiva. E, por fim, a terceira fase, são analisados, a partir daquela pena que já foi estabelecida na segunda, as circunstâncias, as causas de aumento ou diminuição de pena, como, por exemplo, a continuidade delitiva nos casos de lavagem de dinheiro, que foram consideradas também. A partir desse momento, os ministros decidem o quanto de pena deve ser cumprida e qual regime deve ser fixado o início do cumprimento da pena. Para Nelson Meurer, os ministros decidiram que seria o início no regime fechado e para o filho dele, Nelson Meurer Júnior, o regime semiaberto. E logo depois dessa dosimetria da pena, ainda haviam outros 5 pedidos feitos pelo Ministério Público. Um deles foi sobre a condenação por dano material e que, por votação unânime, a turma acabou condenando o Nelson Meurer ao pagamento de R$5 milhões à Petrobras. Por votação unânime também, acabaram determinando o perdimento de bens em desfavor da União, bens, direitos e valores em favor da União em razão dos crimes de lavagem e também por votação unânime decretaram a interdição para ocupar qualquer cargo público pelo dobro do prazo da pena que foi condenado. E por maioria, os ministros negaram o pedido feito pelo Ministério Público quanto ao pedido de dano moral coletivo e também determinaram que a perda do mandato só deve ser declarado pela Casa Legislativa correspondente à Câmara dos Deputados. Ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Até amanhã. A gente se vê amanhã. Tchau.